Gostaria que você repetisse comigo a expressão que é o título da mensagem, que é uma interrogação. Diga comigo: e agora? O que devo fazer? Ou, o que devo fazer agora? E agora, o que devo fazer? Ou, o que devo fazer agora? Uma das perguntas mais comuns da nossa existência tão breve nesta vida é justamente esta: o que devo fazer agora? Uma pergunta simples, conhecida, bem conhecida de todos nós. Talvez a gente não verbalize dessa forma, mas por diversas vezes, diante de determinados impasses, é justamente esse o pensamento que nos vem: o que eu faço? Essa é uma pergunta simples que se manifesta em qualquer situação, na vida de qualquer pessoa. E ela se volta para o critério acerca do que fazer. Por exemplo, devo confiar na minha inteligência, no meu emprego, devo confiar na minha saúde. No que de fato devo e no que de fato posso confiar? Para inúmeras situações que surgem diante de mim, o que devo fazer e a partir do que devo fazer o que devo fazer. Na história bíblica, todo tipo de gente, gente comum e gente poderosa, todo tipo de gente perguntou para si próprio: o que devo fazer? O que farei? Essa expressão na Bíblia aparece cerca de 30 vezes. Pessoas se perguntando: o que farei? Mas antes de vermos alguns poucos exemplos, é verdade, de ocorrência dessa pergunta na Bíblia, para que a gente possa aprender, evidentemente, com as respostas a essa pergunta na Bíblia, eu quero contar para vocês uma história real. Um dos ambientes mais maravilhosos para se viver. Olha só, eu falei ambiente. Um dos ambientes mais maravilhosos para se viver é o ambiente das promessas recebidas com fé. E claro, se uma promessa é recebida com fé, isso gera louvor. Esse é um dos melhores ambientes para se viver. O ambiente que deriva do louvor, que deriva da fé, que deriva das promessas. É simplesmente maravilhoso encontrar pelo caminho gente que confia na palavra de Deus, gente que crê que tudo que a Bíblia diz é verdade. E é verdade para hoje. A Bíblia não é apenas o registro do que Deus fez. A Bíblia é o relato do que Deus fez, para que nós tenhamos em mente que Ele faz. É muito bom a gente ter um amigo, uma pessoa de fé, que crê num Deus que faz coisas impossíveis. Mas é terrível ter de lidar com pessimismo e incredulidade. Isso é terrível. Isso é desanimador, isso é deprimente, isso joga a pessoa lá embaixo. Conto para vocês uma história real, que é um bom exemplo do valor da fé. Paul Yong-cho, pastor da igreja Yoido do Evangelho Pleno, em Seul, Coreia. Hoje é pastor aposentado, mas por 56 anos foi pastor dessa igreja, a maior igreja evangélica do mundo. Ele conta-nos em seu livro Quarta Dimensão, best-seller do Paul Yong-cho, que certa vez, quando ele não tinha um centavo para iniciar uma construção, e era a construção de templo, o Senhor disse para ele: olha só, quanto que ele tinha? 0. O Senhor chega para ele e diz: construa um templo para 50.000 pessoas. Ele conta esse direcionamento, vou virar para cá. Ele chega para a esposa dele, conta o direcionamento e espera. Certo dia, Paul Yong-cho está orando a esse respeito, afinal de contas Deus tinha dito algo muito claro para ele: construa um templo para 50.000 pessoas. Ele está orando a respeito no gabinete, o Senhor diz para ele assim: os 5 pães e 2 peixes que você necessita para iniciar essa obra, os 5 pães e 2 peixes que você necessita para iniciar essa obra, eu já coloquei em suas mãos. Eu multiplicarei os recursos. E nós diríamos? Tá. Aí o Senhor chega para ele e diz, frase seguinte: oferte sua casa para mim.
Eu quero a sua casa. Pastor Paul diz: sim, Senhor. Só me permita conversar com minha esposa agora sobre a doação da casa, a oferta da casa. Só me permita conversar com minha esposa primeiro. O detalhe é que o próprio Poyong-cho, ele é sul-coreano, ele conta que na cultura coreana uma casa é tudo que a mulher e os filhos têm. É a maior riqueza para a mulher e filhos. Paul sai do seu gabinete. Ele vai, a cultura é outra, né, meus irmãos? A gente está falando de Coreia do Sul, Oriente, é outra história. Ele vai a uma loja e compra chales e bombons. E aí vai jantar com a esposa, presenteia a esposa com chales e bombons. Chales. Ela olha para ele desconfiada e diz: você está querendo alguma coisa com isso? Está testando o meu amor? Aí ele vai direto ao assunto. Você sabe que o Senhor me mandou construir um templo para 50 mil pessoas, não sabe? Sim, eu sei. Pois bem, Ele me mandou ofertarmos nossa casa. Na época, a casa do Poyong-cho valia $40 mil. Aí ela responde: não ouse tocar nessa casa. Não ouse tocar nessa casa. Ela é minha e dos meus filhos. Aí o Poyong-cho volta para a presença do Senhor e diz assim: viu, Senhor? Eu tentei, mas não deu certo. Tentei. Deus aceita desculpas? Não, Deus não aceita desculpas. Passa uma semana. Poyong-cho fica incomodado, a esposa dele fica incomodada. A esposa dele passa dias sem dormir. Incomodada pelo Espírito Santo, ela chega para ele e diz: tá bem, oferta essa casa. A fé é um ambiente necessário. Agora olha só, a falta de fé da esposa do Poyong-cho apenas serviu para tirar o sono dela, trazer angústia para o marido e entristecer o Espírito Santo. A resposta a essa pergunta, o que devo fazer, frequentemente, em diversos momentos da vida, deverá ser uma resposta movida por fé no Deus do impossível. Não dá, inúmeras vezes, não dá para responder a pergunta o que devo fazer apenas se baseando nos processos lógicos da vida. A lógica não responde às questões da fé. Eu precisarei crer num Deus do impossível. Quando o nosso coração acelera, e no fundo, em meio ao impasse, nós sabemos qual é a resposta que a fé daria, Deus deixa conosco a decisão. É para a gente fazer alguma coisa com aquilo que Deus está fazendo queimar no nosso coração. Karl Barth fala sobre a liberdade da fé, e agora eu cito Barth: devemos ser livres para ter confiança naquele que merece nossa confiança. Diga comigo: ser livres para ter confiança naquele que merece nossa confiança. Barth, um dos maiores teólogos do século XX, prossegue dizendo: ser livres para permanecermos ligados àquele que é fiel e que assim permanece, contrariamente a todas as outras instâncias, a todas as evidências ao nosso redor. Deus permanece fiel, fiel à palavra dele. A fé e a confiança que permite que nos a confiança que nos permite que nos mantenhamos nele, nas suas promessas, nos seus mandamentos. Manter-se em Deus é abandonar-se a essa certeza e vivê-la. Eu me solto nas mãos do Senhor. Ele me impulsiona e eu sigo esse impulso. Eu me solto.
e faço o que Ele quer que eu faça. Isto posto, avancemos ao nosso primeiro acontecimento bíblico, no qual aparece a pergunta: o que farei? Êxodo, daqui a pouco eu digo o capítulo, eu vou ler o texto. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Eu gostaria que você visualizasse a cena. Vamos por aí mais ou menos 1 milhão de pessoas, ok? Uma multidão. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. O que você faz com 1 milhão de pessoas no deserto sem água? Por essa razão, queixaram-se a Moisés. Era óbvio, né? Moisés era o líder. Queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. É até natural isso, gente. Quem de nós aceitaria ficar sem água no deserto? Temos aqui alguém? Totalmente previsível essa atitude de Israel. Eles se queixam a Moisés e dizem: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? O problema é que a fala estava certa, mas o modo da fala estava errado, porque havia um tom de raiva na fala. E mais à frente o texto vai dizer qual era a raiva. Prossigo na leitura. Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, estavam com sede mesmo, e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O texto diz que Moisés clama, isso é grito. Moisés não está fazendo uma oração silenciosa. Moisés não está balbuciando algumas palavras para o Senhor. Moisés está clamando: Senhor! O que farei? O povo vai me apedrejar, Senhor. No final do verso 7, nós lemos qual é o sentido mais profundo do pedido de Israel a Moisés. E aqui é que está o problema. Ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Deus está aqui? Está ou não está? Se está, que Ele mostre o poder dEle. Esse é o desafio do povo. O texto que eu estou lendo é Êxodo capítulo 17. Li do verso 1 ao verso 3, agora o verso 7. Moisés é um homem, nessa história, cercado de incredulidade por todos os lados. O povo não está crendo nem na presença de Deus com Moisés. Mesmo tendo visto os milagres da saída do Egito, o povo está incrédulo. Era o ambiente da murmuração, era o ambiente da descrença, o ambiente adequado para a morte, antes da morte de Moisés, um ambiente adequado para a morte da fé de Moisés. O contexto de incredulidade, olha que problema, meus irmãos. O contexto de incredulidade de Moisés, os agentes de incredulidade ao redor de Moisés, o contexto de incredulidade chama-se Israel. Qual é o contexto de incredulidade de Moisés? Se você que está recebendo a palavra do Senhor agora com o coração aberto, é da fé, o seu contexto de incredulidade, o meu contexto de incredulidade pode ser familiares, parentes, vizinhos, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho que não creem no poder de Deus. Esse pode ser o nosso contexto de incredulidade. No caso de Moisés, o contexto de incredulidade era, olha só, aspas bem grandes nisso, o povo de Deus. Quem eram os incrédulos a ponto de matar o homem da fé? O povo de Deus. A pergunta de Moisés é clara: Senhor, o que farei? O povo está pedindo água no deserto,
Algo absolutamente normal, seria absolutamente normal uma pessoa no deserto pedir água. Mas o povo nutria raiva, dúvida, oposição à liderança de Moisés. Diga-se passagem, uma oposição violenta aqui, a ponto de apedrejar, ou quase apedrejar. O povo ignorava os milagres de Deus. Detalhe, no capítulo anterior, Êxodo capítulo 16, Deus tinha enviado maná, Deus tinha enviado codornizes, aves voando baixo para Israel pegar. Deus tinha provido tudo o que Israel necessitava, até carne no deserto. Mas agora o povo está ingrato. O que Israel estava agora para ver seria, em Êxodo 17, o milagre de água brotando da rocha. Preste muita atenção. O que eles não sabiam, e Paulo vai explicar para nós lá no Novo Testamento, o que eles não sabiam é de enorme importância. O milagre que eles iriam experimentar agora no deserto era o que brotar da rocha? Ou água brotar de onde? Da rocha. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam, diga comigo, da pedra espiritual. Diga comigo, bebiam da pedra espiritual. O texto diz, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso é o que Israel não sabia no deserto. Eles não faziam ideia do que era a pedra. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 a 4, Paulo entrega essa revelação, algo absolutamente sobrenatural. A pedra que os seguia no deserto e da qual brotava água quando eles necessitavam, era Jesus de Nazaré. Eles não sabiam. Deus estava no meio deles, mas era o Deus invisível. É próprio de Deus se ocultar, justamente para que haja fé. É próprio de Deus se ocultar, justamente para que haja fé. Fé em quê? Confiança total, fé naquilo que Ele prometeu. A palavra dEle, e aí Ele some. E a gente fica só com a palavra. E tem que crer nela. Se Deus nos encontrou e se Deus se revelou a nós, temos aqui alguém que foi encontrado por Deus. Temos aqui alguém a quem Deus se revelou. Ele mesmo, se Ele nos encontrou e se Ele se revelou a nós, Ele mesmo nos concedeu e continua a nos conceder a capacidade de crer. E agora, por causa de Deus, esperamos aquilo que não vemos. Esperar aquilo que não se vê, por causa de um encontro com Deus, olha só, é a evidência de que as coisas invisíveis e esperadas são reais, tanto quanto Deus é real. Martim Lutero, o grande Martim Lutero, reformador, escreveu: a fé se orienta ou está voltada para as coisas invisíveis. Para dar oportunidade à fé, é necessário que tudo que se há de crer esteja oculto. E esse ocultamento é tanto mais profundo quando o objeto da fé fica em franca oposição ao sentido da vista. Eu vou explicar isso. Em franca oposição ao sentido da vista, dos sentidos, do senso e da experiência. O que Martim Lutero está dizendo para nós, em linhas gerais, é o seguinte: quanto maior o milagre, quanto menos provável no mundo natural que algo aconteça, tanto mais Deus parecerá oculto.
tanto mais a gente vai precisar aprender a acreditar na palavra que Ele falou. Quem está entendendo? Isso é fé. Deus fará isso, para que nós possamos dar vazão, diz Lutero, à fé em sua palavra, em seu caráter santo e fiel. No caso de Israel, em Êxodo 17, uma nação, um povo, precisando de água no deserto, para que bebessem da pedra que era Cristo, Moisés não poderia se deixar vencer pela incredulidade. Moisés precisava se manter crendo. Os versos 5 a 7 registram a resposta tremenda de Deus à pergunta de Moisés. Quando Moisés diz para Deus: Senhor, que farei a este povo? Deus dá uma resposta para Moisés. Moisés clama e Deus lhe responde. Versos 5 a 7. Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Olha só, palavra tremenda. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá, provação, e Meribá, rebelião. Meus irmãos, Deus não estava em forma visível no alto da rocha. Moisés vai lá e age baseado na promessa. Ele crê que Deus estará lá. Quando o mal parece sufocar, quando a incredulidade quer oprimir, quando a tristeza quer oprimir, há uma voz celestial que soa para cada um de nós aqui, dizendo assim: estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Calvário. Estarei à sua espera. Bata na rocha. A rocha é? Toque na rocha. Toque em Cristo. Dele sairá água para matar a sede da alma no deserto da vida. Mas eu preciso fazer uma advertência aqui. Meu querido, minha querida, esse encontro com Cristo no alto do Monte Calvário acontece quando os nossos olhos se fecham. É de olhos fechados. Søren Kierkegaard, o dinamarquês, filósofo cristão, disse o seguinte: se Cristo for verdadeiro, se Cristo for, na verdade, verdadeiro Deus, e sem dúvida Cristo é verdadeiro Deus, então Ele será necessariamente irreconhecível. O conhecimento direto é uma característica inerente aos ídolos. Se você quer alguma coisa meramente perceptível com os sentidos naturais, algo visível, o que Kierkegaard está dizendo é: você terá que recorrer aos ídolos, mas os ídolos não podem salvar. Nosso Cristo está aqui, é acessível pela fé, olhos do corpo fechados, olhos da fé bem abertos. Nosso Cristo está aqui, invisível aos olhos e acessível a todo aquele e toda aquela que tem fé. Ele não é alguém que possa ser captado com os sentidos naturais. Um dos maiores blefes do mal é justamente esse. Enquanto ele nos tenta, ele diz: onde está o teu Deus? Deus está onde? Deus diz para nós: eu estou à tua espera no alto do Monte Calvário. Eu estou à tua espera. Toque em Cristo pela fé. Dele
que mata a sede da alma no deserto da vida. Toque na rocha. É Cristo. Há momentos em que o próprio Deus, diante do pecado, pergunta: o que vocês farão? Se Moisés, por causa da incredulidade do povo, chega para Deus e diz: Senhor, o que farei? Também é vero, também é real, que por vezes Deus olha para o coração humano apartado dele e diz: ei, o que você fará? Onde você está indo? Isaías profetizou dizendo: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer. Eu li Isaías capítulo 10 a partir do verso 1. Em Jeremias 5,31 o profeta diz, Jeremias fazendo uma denúncia: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, mas que fareis ao fim disto? Deus por vezes faz a pergunta. Você que está andando livremente no caminho do pecado, o que fará quando esse caminho chegar ao seu término, ao seu fim? Se nós pararmos para olhar atentamente contra o que Deus está clamando no capítulo 5 de Jeremias, nós também vamos ver Deus dizendo o seguinte, detalhadamente os pecados vão aparecer aqui. Se lá em Isaías os pecados estão detalhados, em Jeremias também estão detalhados. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Deus diz: seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. E aqui, a casa de prostituição e o adultério é referência ao culto pagão. A ideia aqui é de prostituição espiritual. Na verdade, o abandono de Deus está sendo comparado ao adultério. É uma infidelidade conjugal, porque Deus é o esposo de Israel. Essa é a ideia. Volta à leitura. Eles são garanhões, bem alimentados, excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Nesta ceia, o mesmo Cristo que deseja que nós o toquemos, que recebamos sua vida, sua cura, suas águas, seu poder, é o Cristo que diz: arrependam-se dos seus pecados, das suas imoralidades e sejam lavados. Quando Paulo conta para nós da sua conversão, em Atos 22 ele diz: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mês antes pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levanta-te, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Levante-se, Paulo.
Lave-se em Jesus. Seja batizado. Ceia e batismo simbolizam a mesma realidade espiritual profunda. Nossa união com Cristo em sua morte. Unidos a Ele, mortos para o pecado. Não devemos mais viver para o pecado. Não. Para entrarmos na sequência final da mensagem, nós precisamos voltar a Jeremias 5. Dos versos 25 a 31, e aqui eu vou citar por tópicos o que está lá no texto, você pode depois conferir ao chegar em casa. Jeremias 5, de 25 a 31, o que está dito lá é o seguinte: Deus vai dizer que, primeiro, aquele povo era um povo que perdera o temor, que não tremia mais diante da palavra do Senhor. O problema de Israel naquele momento da história é que eles ouviam a voz dos profetas, a pregação profética, a anunciação de Deus, como se estivessem ouvindo qualquer palavra. Um problema muito comum também nos nossos dias, diga-se de passagem. Pessoas que perderam a noção do que seja a voz de Deus. Segundo lugar, por causa disso, aquele povo ignorava que a prosperidade dele vinha do Senhor graciosamente. Não ouviam Deus, não reconheciam Deus, não reconheciam nem a voz, nem os atos. Passaram a confiar na sua própria força. Agora, ponto 3, eles começavam a amar seus bens e não o Senhor. Um povo que para de ouvir Deus ou perceber quando Deus fala, naturalmente é um povo que passará a dar o mérito pelas obras, pelo bom direcionamento da coisa, não à voz bondosa, graciosa de Deus, mas à voz do coração. Ouça a voz do seu coração e prospere. Agora eles amavam tanto os seus bens, que assim como estavam deixando de lado o Senhor, estavam também deixando de lado os pobres. O texto vai dizer que eles se tornaram indiferentes aos órfãos e aos pobres. Além disso, ponto 5, os líderes do povo eram gente que liderava na força da carne. Era gente que se tornara cúmplice dos pecados. Profetas e sacerdotes agora se uniam para lançar palavras mentirosas de bênção sobre um povo que rejeitava Deus. Coisa também muito comum nos nossos dias. Falsos profetas que abençoam pessoas que deram as costas para o Senhor, não estão nem aí para Deus, mas o prazer deles é dizer: Deus te abençoe. Isso a Bíblia já denunciava há séculos. Jeremias capítulo 5 denuncia isso. O detalhe, ponto 6, é que Deus amava seu povo e insistia com Israel: arrependam-se do seu materialismo e sejam lavados, amem os necessitados, compartilhem seus bens, socorram os pobres, os desamparados dentre o meu povo, e eu enviarei chuva, bênção e prosperidade verdadeira. Agora veja só, a nossa sociedade é classificada como uma sociedade pós-moderna. Uma sociedade que, depois de criticar a fé pela razão, passou a criticar a própria razão e caiu no vazio total. Porque agora nem a razão é digna de confiança. Nossa sociedade pós-moderna, e aqui eu vou usar um termo que os universitários frequentemente devem ouvir, que é uma doutrina diluída aí no meio do nosso mundo pós-moderno. Nossa sociedade pós-moderna tem sido assolada com a doutrina positivista, que reconhece o valor do mundo material, do mundo visível, despreza e mesmo se opõe à dimensão da fé. Positivismo. O positivismo simplesmente associa felicidade, presta muita atenção nessa sequência final, felicidade ao mundo da matéria. A pergunta: o que devo fazer agora, é
essencialmente uma pergunta pela felicidade. O que devo fazer agora, ou agora o que devo fazer? A gente faz essa pergunta para que o resultado seja o melhor possível para nós mesmos. Eu pergunto, agora o que devo fazer para que o resultado dessa decisão, ou para que essa decisão seja o melhor possível para mim? O que devo fazer de modo a ficar feliz com o resultado da minha escolha? É isso que está em jogo. O que está em jogo é a felicidade, é o conceito de felicidade. Não dá para se fugir disso, mesmo, olha só, mesmo quem ama a Deus e queira agradá-lo, procurará alegrar-se em agradá-lo. A alegria de quem ama a Deus é agradar Deus. Portanto, é impossível de novo fugir da ideia de felicidade. Mesmo quando eu quero agradar a Deus, eu quero me alegrar em agradá-lo. Eu quero ficar feliz porque, contra tudo e contra todos, eu consegui fazer a vontade de... É a busca pela felicidade. Estamos juntos no pensamento? É disso que a gente está falando a mensagem inteira. Um dos diálogos de Santo Agostinho. Um dos diálogos dele transformou-se num marco da literatura filosófica. Esse diálogo chama-se Diálogo sobre a Felicidade. Ocorreu dos dias 13 a 15 de novembro do ano 386 da nossa era, portanto há quase 1634 anos, e segue mais atual do que nunca. No dia 13 de novembro, início do diálogo, Agostinho estava fazendo aniversário. Interessante você comemorar o aniversário fazendo um debate filosófico. Nós precisamos examinar pequeno trecho do diálogo sobre a felicidade de Santo Agostinho. Pequeno mesmo. No meio da festa de aniversário, Agostinho pergunta para familiares e amigos: parece-vos feliz quem não tem o que quer? Para vocês é feliz a pessoa que não tem aquilo que ela deseja ter? Todos responderam: não, não é feliz. Será então feliz, prossegue Agostinho, será então feliz quem tem o que quer? Mônica, mãe de Agostinho, respondeu: se quer bens e os tem, é feliz. Por outro lado, se quer coisas mais, ainda que as tenha, é infeliz. Quem deseja aquilo que é mal, mesmo tendo o que deseja, feliz não é. Agostinho concorda com sua mãe e acrescenta: eis que aqueles que precisamente não são filósofos afirmam que quem vive conforme quer é feliz. Quem não fica elucubrando, pensando e pensando sobre os sentidos mais profundos da vida, acha que viver conforme deseja é ser feliz. E Agostinho prossegue: mas isto é seguramente falso. Querer o que não convém, isso mesmo é que é a maior infelicidade. Quem não alcança o que quer, não é tão infeliz como quem quer alcançar o que não convém. Menos feliz do que aquele que não tem o que deseja, é aquele que consegue alcançar aquilo que não é bom. Esse é mais infeliz ainda. De fato, prossegue Agostinho, a perversidade da vontade ocasiona mais males do que a fortuna nos traz bens. O coração enganoso do homem, deteriorado pelo pecado, ele é inclinado por vezes a desejar coisas que ele nem deveria desejar. E quando ele conquista essas coisas, ele conquista infelicidade e não felicidade. Licêncio, um amigo de Agostinho, diz: mostra-nos o que deve querer quem deseja ser feliz, bem como o gênero das coisas que deve desejar. Agostinho responde: concordamos todos numa coisa: ninguém pode ser feliz se não tiver o que quer, mas também não pode ser feliz quem tem tudo o que quer. Todo mundo na festa concorda.
Todos concordaram. Agostinho prossegue: que é que o homem deve adquirir para ser feliz? Talvez assim se enriqueça este nosso banquete. Ora, eu imagino que deve procurar alcançar aquilo que se obtém quando se quer. Ele deve desejar alcançar aquilo que de fato ele pode alcançar. Todos disseram: isso é evidente. E deve ser algo, aqui está o X da questão, e deve ser algo sempre permanente, não dependendo das incertezas da fortuna, dos acontecimentos fortuitos da vida, nem sujeito às circunstâncias, porque o que é mortal e caduco não pode ser por nós possuído quando queremos, ou durante tanto tempo quando queremos. As coisas perecem. As coisas materiais escorrem pelos nossos dedos. A Bíblia fala sobre a transitoriedade dos bens materiais, a transitoriedade da vida. Todos concordam, de novo na festa, exceto um, Trigésio, nome lindo, né, gente? Que diz, Trigésio diz: existem muitas pessoas afortunadas que possuem essas coisas perecíveis e sujeitas às circunstâncias, mas muito agradáveis para esta vida, e a nada do que querem renunciam. Há pessoas que têm o que querem, Agostinho, e não querem abrir mão dessas coisas materiais que têm. E aí Agostinho lança a pergunta. Então perguntei-lhe, diz Agostinho: parece-te que quem teme é feliz? Não, responde Trigésio. Logo, se for possível perder o que se ama, poder-se-á não temer perder a coisa. Se eu amo algo, mas algo que eu posso perder, e eu vivo com o temor da possibilidade de perda, eu sou feliz? É possível ser feliz com medo? E Trigésio responde: não. Ora, Agostinho finaliza: as coisas que dependem das circunstâncias do acaso podem perder-se. Daí que quem as ama e as possui não pode de modo nenhum ser feliz. Portanto, não duvidamos de nenhum modo que quem determina ser feliz, quem quer ser feliz... Temos aqui alguém? Eu quero. Eu quero viver uma vida feliz. Agostinho, grande filósofo, vai finalizar dizendo: portanto, não duvidamos de nenhum modo que quem determina ser feliz deve adquirir o que é sempre permanente e não pode ser destruído por nenhum revés da fortuna. Trigésio, com esse seu lindo nome, afirma: já há muito tempo que concordamos com isso. E Agostinho finaliza o diálogo: e Deus? Parece a você que Ele é eterno e sempre permanente? Isso é uma coisa, diz Trigésio, tão certa que de fato nem é preciso perguntar. E aqui eu errei, não foi o Trigésio, dessa vez foi o Licêncio quem respondeu. Todos os outros concordam em harmonia na festa. E Agostinho lança a última frase: portanto, quem possui Deus é feliz. Quem possui Deus. A pergunta: o que devo fazer agora? Deus responde com frequência para cada um de nós: toma posse. Presta muita atenção. Toma posse. Não desta ou daquela benção. Não desta ou daquela coisa. Toma posse de mim. Toma posse de mim. Toma posse de Deus. Quem possui Deus é feliz. Deus diz por meio de Jeremias, o profeta:
Sequência final do texto. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta é a aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles vão me possuir, terão a minha palavra neles, terão no seu coração o meu nome, eu serei Deus deles. Para que esta poderosa promessa se cumpra, há uma pergunta de Deus que se assemelha à pergunta de Pilatos em Mateus 27, 22, pensando na ceia do Senhor. Pilatos pergunta ao povo: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Qual é a fala dele? Que farei? Todos respondem, conhecemos a resposta do povo: que ele seja crucificado. A pergunta que Deus faz, que se assemelha à pergunta de Pilatos em Mateus 27, quando nós dizemos o que farei, Deus se oferece a nós por meio de uma pergunta, presta atenção. Deus se oferece a nós por meio de uma pergunta. Frequentemente, quando nós, nos impasses da vida, dizemos: e agora o que eu faço? Deus se oferece para nós perguntando o seguinte: o que você fará de Jesus, o Cristo? Neste seu impasse, um dos sentidos mais poderosos da ceia é justamente esse: as nossas vidas, se de tudo que nós vimos nessa noite, só esta frase fosse guardada, nós sairíamos daqui bem-aventurados. A frase é esta aqui: as nossas vidas só se encontram, é o que a ceia diz, inteiramente nas mãos de Deus, depois de nós termos decidido, porque quem tomou a iniciativa foi Deus, depois de nós termos decidido o que fazer com o Cristo que está entregue nas nossas mãos. Isso é o que a ceia diz. A ceia do Senhor nos lembra que Cristo não apenas foi entregue por nós, mas continua sendo entregue a nós. E nós temos que fazer alguma coisa com isso. Isso é a ceia. Nos impasses da vida, quando nós dizemos: e agora o que eu faço? Deus olha para nós e diz: o que você faz com Cristo? Nesse relacionamento, nesse emprego, nesse curso, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Nesse empreendimento, o que você fará de Jesus chamado Cristo? E a ceia nos lembra justamente isso. Antes de a nossa vida estar toda na mão de Deus, é Deus quem entrega a vida dele toda na nossa mão e pergunta o que a gente vai fazer com a vida dele. Bart diria nesses termos: Deus está aqui para mim. Tal é a promessa que Deus nos faz: eu estou aqui para ti. E Bart prossegue: visto que Deus é para nós, nos é permitido ser para Ele. Visto que Ele se oferece a nós, nós devemos, por reconhecimento, dar a Ele o pouco que temos para dar. Agarrar-se a Deus, diz Bart, portanto, sempre significa receber tudo de Deus e pôr tudo a seu serviço. A única resposta que Deus espera de nós é esta: Pai, eu me uno a teu Filho na cruz e na ressurreição. Agora não vivo mais eu na força da minha carne, dos meus pensamentos e valores. Eu quero viver a vida que Cristo tem para mim.
Hebreus capítulo 10, eu peço que você fique de pé nessa leitura. A partir do verso 14. Eu vou pedir que você repita comigo esse texto. Hebreus capítulo 10. Falando para nós do sacrifício de Cristo na cruz. Em dado momento vocês irão repetir, não agora, por enquanto ouça. Por meio de um único sacrifício, Ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, Ele diz, e agora eu peço que você repita comigo o texto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus se entrega a mim e diz, fique comigo e deixa o pecado. Eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. O que farei? Possuirei a Cristo dia a dia. E Ele será vida para mim. Tomarei posse de Jesus manhã após manhã. Eu tomo posse de Ti, meu Cristo. E dia a dia, o Senhor reinará em minha vida. Sua vontade perfeita se fará em mim, rumo à eterna felicidade. Vamos louvá-lo.